arde no nosso coração. O cristão que estuda a palavra de Deus, o cristão que entende. Bom dia à igreja, bom dia a todos, sejam bem-vindos na casa de Deus e que se sintam bem aqui. Queremos dar início a uma nova escola sabatina nesse sábado e para isso gostaria de convidar os irmãos a cantarmos o hino de número 509, que fala da escola sabatina. Hoje nós estaremos comemorando 160 anos de escola sabatina. Ao som do CD nós colocamos... Tem a Daisy? Então ao som do piano colocaremos em pé. (509) Coloquemos-nos em pé, por favor. Em teu nome começamos esta escola, ó Senhor. Com fervor nós te rogamos, sejas nosso diretor. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Esta escola nos ensina em tua santa lei viver e nos manda que sejamos sempre fiéis até morrer. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Vem, Senhor, vem ensinar-nos teus preceitos bem cumprir. Eis reunidos esperamos tua presença aqui sentir. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Venha, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Somente uma curiosidade. Segundo Washer, a contagem do mundo foi em 4004 e foi até o ano 0. Somando com 2013, dá 6017. Cada ano tem 52 sábados. Então, multiplicando 6017 por 52, até o fim do ano, teremos 312 mil sábados e 884. Então, 312 mil sábados, 884. É uma curiosidade.
Oremos ajoelhados. Santo e amorável Pai que habita nos mais altos céus, o Senhor que habita no santuário celeste, que muito tempo também estabeleceu o santuário na terra, até que Cristo padecesse na cruz. E que este valor que Ele nos deu, nós merecíamos a morte apenas, mas o Senhor deu aquela segunda oportunidade. E que a humanidade, desde o fiel Abel até o fiel último deste mundo, que estejam prontos a receber Jesus, para habitarmos no seu santuário eterno e para sempre. Abençoe-nos na lição de hoje e no final, até o final do trimestre, para que possamos, de uma maneira expansiva, compreender melhor os teus sagrados ensinos. É o que suplicamos nos méritos que há em Cristo Jesus. Amém. Teremos Provai e Vede na tela. I became a Seventh-day Adventist when I was 17 years old. Informativo Mundial das Missões. A porta aberta. Constantinos e a família são adventistas do sétimo dia. Há cerca de 3 anos, a notícia que sua mãe estava com câncer de mama o deixou confuso e desolado. Ele não entendia como Deus havia permitido que isso acontecesse e começou a duvidar do amor do Pai Celeste. Mesmo depois de sua mãe ser submetida a uma cirurgia e se recuperar, Constantinos continuava inseguro quanto ao interesse de Deus por um garoto como ele. Certa noite ele abriu a Bíblia aleatoriamente e encontrou a história de Jó. E enquanto lia, pensou que se Jó teve uma fé forte, ele também poderia ter. Constantinos continuou lendo a Bíblia e sentiu Deus atuando em sua vida. Quanto mais lia, mais aprendia e sentiu o amor de Deus por ele. Algum tempo depois, seu avô foi diagnosticado com câncer no pâncreas e os médicos disseram que havia pouco tempo de vida. O avô de Constantinos era um grego não cristão. Sempre que podia, zombava dos familiares adventistas. Ao ser hospitalizado, o avô se recusou a receber visitas. Mesmo assim, Constantinos decidiu visitá-lo. Para sua surpresa, o avô começou a perguntar sobre Deus. Enquanto Constantinos procurava as palavras certas para responder, percebeu que Deus o havia preparado para aquele momento desde quando sua mãe havia adoecido. Com humildade e coragem, ele respondeu às perguntas do avô usando textos bíblicos. E foi assim durante as semanas seguintes, Constantinos e o avô conversando muito sobre Deus. O avô veio a falecer. Entretanto, em seus últimos dias de vida, era visível a paz no seu olhar. Constantinos tem a certeza de que encontrará seu avô na eternidade. A igreja adventista na Grécia é pequena. Atualmente, pouco mais de 500 adventistas vivem naquele país. Isso significa um adventista para cada 200.000 habitantes. Parte da oferta do 13º sábado ajudará na aquisição de um imóvel para a instalação de um centro evangelístico em Atenas, que levará a mensagem do amor de Deus a milhões de pessoas. Sejamos liberais. Bom, irmãos, além da crise que ocorreu na Europa, que todos sabemos, né, a Grécia precisa de nossa ajuda para levantar um templo, para que ali a mensagem de Deus chegue o mais breve e que ele volte assim, por consequência. Então,
é a oportunidade de vocês fazerem as suas doações. Oremos pelas ofertas. Bom Deus e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor nos derramou, pelo cuidado que o Senhor nos dispensou durante a semana, Pai. Obrigado por ter trazido-nos até aqui a tua santa casa no teu santo sábado. E agora pela oportunidade de podermos dividir essas bênçãos com outras pessoas que têm necessidade. Perdoa os nossos pecados para que assim que nós lançarmos as ofertas na salva, elas sejam recebidas como um aroma suave a Ti, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A seguir teremos um louvor a Deus através do Quarteto Sigma. Rendei glória, honra ao Senhor majestoso, dai glória, rendei glória. Santo é o Senhor, o seu Espírito conosco habita. Posso sentir seu poder. Hoje rogamos que venha encher-nos de força, amor e poder. Sim. Rendei glória, honra ao Senhor majestoso, dai glória, Rei.
Senhor, pois santo, santo é o Senhor. Hoje, como está aqui na tela, são 160 anos de escola sabatina. E na realidade aconteceu em 1852, mas oficialmente em 1853. Eu escolhi um vídeo para que os irmãos assistam juntos, para ver um resumo dessa história da escola sabatina. Preste atenção que é bem interessante. I became a Seventh-day Adventist when I was 17 years old. And I went to a little tiny Adventist church that did not even have its own building. It just had 40 people coming. And it met in a small room. But as I went there and we studied the mission quarterly, I said to myself, we are much more than this little group of 40. Sistema de ensino de dimensões mundiais. It's the biggest school in the world. Uma escola que sobreviveu à prova do tempo e rompeu barreiras geográficas e diferenças culturais para manter unido o povo da Bíblia. Rochester, Nova York, berço da companhia de filmes que tornou possível o sonho de guardar o tempo no espaço de uma fotografia. Mas o que situa essa cidade no painel histórico dos Adventistas do Sétimo Dia é o fato de que, 10 anos antes da igreja ser oficialmente organizada, Tiago e Ellen White reuniram em sua casa um pequeno grupo de estudos da Bíblia. E assim, começaram o que chamamos hoje de Escola Sabatina. Desde o início do movimento, houve preocupação com os jovens, com a nova geração, e a influência que eles recebiam das escolas tradicionais e fora. Então, começou a ideia de se ter lições da escola sabatina. Em agosto de 1852, Tiago White publicou pela primeira vez um pequeno jornal de apenas 8 páginas chamado O Instrutor da Juventude. A publicação era mensal, mas ali estavam as primeiras lições da escola sabatina. Os primeiros temas estudados pelos adventistas foram o sábado, a lei de Deus e a arca do conselho. E desde o começo dá para perceber a preocupação do autor com interação, porque ele escrevia perguntas não apenas para testar o conhecimento dos leitores a respeito da Bíblia, mas também para fazê-los refletir acerca desse conhecimento. I think that's one of the strong points of the Sabbath School study guide. It should be some of the strong points that we find the way to ask real questions. Sabbath School should be an absolutely practical experience, not just a theoretical academic thing, but something very real for this coming week. A gente vive numa época de pessoas muito ocupadas, todo mundo cansado, todo mundo tem muito o que fazer e naturalmente a igreja precisa ser muito mais atraente para puxar essas pessoas do que ela foi no passado. E nós vivemos um pequeno desafio dentro da escola sabatina. O primeiro é como atrair essas pessoas cansadas e mostrar a elas que a escola sabatina é relevante para a vida delas e para a vida da igreja. So why don't people come? Well, we could blame them. Or we could say, what can we do to make Sabbath School more interesting, more engaging, more life-changing? And when that happens, I think people will not only come, I think they'll bring their friends. Just once again, this church needs to figure out, the members of this church need to figure out what it is to be committed to Christ. And if that's the case, then you're not going to want to absent yourself from Sabbath School or church, it seems to me. But without the commitment to God, I don't know what the answer is. Em novembro, descubra por que essa escola é o coração da igreja. Escola Sabatina,
há 160 anos, imprimindo na vida as lições da Palavra de Deus. Bem, irmãos, como vocês perceberam no vídeo, há uma preocupação bem profunda de todos os líderes da igreja em relação à escola sabatina, até porque por causa do comprometimento com os irmãos com a escola sabatina. Mas se vocês prestarem atenção, são 160 anos de escola sabatina e, além disso, eu peguei o primeiro culto pela metade, mas deu para perceber que a pessoa que passou a mensagem para vocês colocou bastante tópicos de contrafação que Satanás coloca na nossa vida para que derrubem a nossa fé. E a escola sabatina, ela vem como uma ferramenta a mais, para que vocês possam ter suporte de conhecimento bíblico, para que a sua fé cresça e se fortaleça. E quando vocês esbarrarem com alguém que digam sobre isso ou aquilo, vocês possam ter embasamento religioso, cristão e principalmente bíblico, de que sua fé é verdadeira. Então, a escola sabatina, ela é uma ferramenta para nos apoiar na nossa caminhada cristã. Então eu apelo para que todos reflitam sobre isso. 160 anos é um número extraordinário de escolas pelo mundo. Hoje aqui embaixo tem jovens estudando sobre a escola sabatina, sobre o santuário, e no mundo inteiro. Então tem relevância essa escola. Eu apelo para vocês que vocês reflitam sobre isso e a importância da escola sabatina. Gostaria que os professores se colocassem em pé, para que a gente faça uma oração e a gente tenha uma ideia de quantos professores tem, para poder fazer a escola em classe. Vamos orar. Bom Deus, amado Pai que estás nos céus, agora nós se colocaremos em classe, Senhor Deus, para a recapitulação da escola sabatina, da lição que estudamos durante a semana. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja conosco, assim como esteve na criação do mundo, esteve na criação do tabernáculo, que Ele esteja agora direcionando os professores, assim como os alunos, para que possamos, em família, em grupo, discutirmos e aprendemos um pouco mais do Teu amor sobre nós, Senhor Deus. Esteja conosco, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Hoje, como o tempo está um pouco avançado, nós daremos 30 minutos para os professores estudarem a lição. Bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de sábado. Feliz sábado para você. É mais uma vez um motivo de grande alegria para nós estarmos aqui com o Cícero, né? Eu, o Fábio, estamos aqui juntos para, com você, recapitularmos a lição da Escola Sabatina dessa semana, que vem com a seguinte tema: Lições do Santuário. Aqui nós vamos recapitular um pouco daquilo que nós podemos aprender nessa semana sobre como Deus sempre dá o primeiro passo para estar em comunhão com os seus filhos, com o seu povo. E aqui nessa lição maravilhosa nós vamos tirar grandes lições e aprender um pouco mais desse Deus maravilhoso que desde lá do início dos tempos sempre procurou estar com o seu povo, estar mostrando o caminho correto para que nós tenhamos uma vida feliz e agradável aqui, juntos, uns com os outros. E grandes lições nós vamos aprender aqui, não é mesmo, Cícero? Isso mesmo. Feliz sábado a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez no sábado reunido para estudarmos a nossa lição.
E como o Fábio disse muito bem, uma lição que nos traz pontos importantes para o nosso aprendizado, e que eu acho que é o mais importante, Fábio, que desmistifica a complexidade do santuário. Muitas vezes as pessoas têm medo de estudar o assunto do santuário porque acham que não tem conhecimento suficiente, ou que é um assunto que é muito complexo. E a gente estudou nessa lição essa semana de maneira bem simples como Deus busca dar o primeiro passo, toma a iniciativa, vem até nós, e o santuário é uma prova viva da vontade que Deus tem de estar habitando conosco aqui na Terra e estar relacionando intimamente conosco como cristãos. O texto principal da nossa lição dessa semana está lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, se vocês quiserem nos acompanhar. Diz assim, ó: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus está dando essa ordem a Moisés para que se faça um santuário. Para quê? Para que Deus possa habitar junto com o seu povo. Com o pecado, né, Cícero? Lá no Éden, quando o homem pecou, ele se afastou de Deus. Mas Deus, de forma nenhuma, se afastou do homem. E para que ele tivesse uma condição de se aproximar do homem sem que ele fosse fulminado com sua presença, devido ao pecado, ele ordenou para que Moisés construísse um santuário. Na verdade, a gente pode ver, Fábio, que o santuário ele é a testificação da vontade de Deus, do desejo de Deus de habitar com o seu povo. Como você disse muito bem, quando o homem pecou, houve uma separação, aquele contato que era íntimo, que era um contato como nós estamos tendo aqui, frente a frente, pessoal, face a face, ele foi quebrado. E eu acredito que Deus, ele foi o ser que mais sentiu esse afastamento do homem. Em toda a criação de Deus, em todos os planetas criados, nunca a gente tinha testemunhado, nunca havia sido testemunhado uma separação, uma cisão. No pecado. E Deus procura uma maneira de voltar a ter contato direto com o seu povo, com os seus filhos, e de uma maneira que trouxesse toda uma simbologia apontando para o plano de salvação, apontado nos rituais do santuário, e de forma que também o homem, como você disse muito bem, não fosse fulminado pela santidade de Deus. O homem destituído de qualquer poder, de qualquer virtude, em contato direto com um ser tão poderoso, ele seria exterminado no momento. Então Deus procura, através da estrutura do santuário, que era uma estrutura pré-concebida com 2 ambientes, em que cada ambiente tinha alguns utensílios com significado, através de uma fumaça, podemos dizer assim, do incenso que ocultava o sacerdote. Ele procura ter esse contato com o ser humano. Interessante que a lição ela mostra como Deus é um Deus didático, que Ele quer mostrar para a gente de forma bem simples o seu plano para a nossa vida, o plano de redenção, que figurado aqui no santuário, a gente vê como Deus, ele, de forma simples, ele mostra a sua vontade, e muitas vezes, né, Cícero, nós queremos complicar isso. Exatamente. Nós queremos adaptar as coisas que Deus nos fala de forma bem simples e clara ao nosso viver. Perfeito. De uma forma que cada um viva de acordo com aquilo que acha certo. Enquanto que a Bíblia é bem clara em dizer assim, está escrito, faça isso, faça aquilo. Tanto que o santuário, nós já vimos, quando Deus ordenou a sua construção, ele deu certinho para Moisés, como se fosse ali a planta, né? Para que ele construísse tudo perfeitamente como está ali, centímetro a centímetro, tecido por tecido, pedra por pedra, para que não ficasse nada fora daquilo que Deus queria que fosse. E aí nós vemos que ali Deus fez um lugar para que ele pudesse habitar no meio do povo. E nós vimos também na lição que o objetivo de Deus nada mais é que o relacionamento. Ele quer o quê? Ele quer estar junto de nós. Ele quer estar próximo da gente. E o santuário ele foi o meio que Deus escolheu para que esse fim fosse alcançado. É importante dizer, ressaltar aqui também, Fábio, que além desse objetivo de termos contato, de termos Deus próximo de nós,
o santuário também foi instituído como um sistema de adoração com rituais definidos, com um modo específico de que se adorasse a Deus. Deus também, Ele é um Deus de ordem, Ele é um Deus que precisa ser adorado da maneira certa. Então nós podemos ver através dos rituais do santuário que Deus estipula a forma construtiva, como tu disse, ele fornece uma planta, os materiais a serem usados na construção, as pessoas que deveriam construir, e ele nos dá também uma indicação clara de que nos nossos santuários atuais, nas nossas igrejas, nós devemos ter uma certa rotina, uma certa ordem para poder adorar. O santuário, além de ser o contato de Deus conosco, ele passa a ser o nosso local de adoração, um local especial. E fica muito claro para mim que nós devemos ter um respeito muito grande quando estamos dentro de uma igreja, dentro de um templo, que nós devemos ter a sensibilidade de saber que aquele local que a gente está não é um local qualquer, não é um lugar simples, é a casa de Deus, o lugar que Deus escolheu vir ter contato conosco nesse planeta. E eu até convido a você que nos ouve nessa manhã, eu não sei a sua condição, talvez você está em casa nos ouvindo, está no trabalho, está fazendo qualquer outra atividade, de repente está até num hospital, passando por alguma enfermidade, eu não sei, mas uma coisa eu sei, meus amados, que se vocês, assim que tiverem a oportunidade, né, venham à igreja, nós sabemos que em todos os lugares Deus se faz presente, quando nós abrimos o nosso coração para Ele com sinceridade, e oramos a Ele, e clamamos ao Seu nome, falamos como um amigo, Ele nos ouve. Mas o lugar que Ele fez para a sua habitação é na igreja. E ali Ele quer que nós nos reunimos para que sintamos realmente a Sua presença no nosso meio, no meio do Seu povo. E ali a gente vê, né, Cícero, que Deus ele é maravilhoso, que Ele cuida dos mínimos detalhes. E como você falou, a questão da organização, o preparo das coisas de Deus, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Não pode. A gente tem que ser tudo com reverência. Eu me lembro da história de Jesus Cristo, pela primeira vez quando Ele ia celebrar a Páscoa com seus pais aos 12 anos, que Ele, ao se aproximar de Jerusalém, Ele já estava em atitude de reverência. Perfeito. Seus pais perguntavam: aconteceu alguma coisa, meu filho? Não, é que eu estou em solo sagrado, estou chegando em Jerusalém. Então, essa reverência, isso é uma coisa assim que a gente precisa aprender dia a dia e resgatar na nossa vida. É verdade. E um ponto aqui, Fábio, também que eu acho interessante, que a gente realmente não sabe o que nos escuta, a situação que vive, e às vezes a pessoa pode imaginar também que não está numa condição digna de poder vir à casa de Deus ou de estar em contato, buscando a presença de Deus no lugar que ela está. Jesus, ou Deus, como vocês queiram, a gente pode se dizer por assim que Ele se humilhou, porque Ele saiu, digamos assim, do ambiente que Ele estava nos altos céus e veio através do santuário, viver no santuário com o seu povo. Eu não sei se a palavra certa seria humilhação, se Ele se humilhou ao descer e vir estar com o seu povo, mas quando Ele toma essa iniciativa, Ele automaticamente faz o quê? Nos mostra, nos dá um exemplo de que nós não precisamos nos envergonhar da nossa situação, ou não precisamos buscar uma perfeição antes de vir ter contato com Deus. Deus gostaria do quê? Que nós, como estamos, imperfeitos, falhos, que nós nos arrependêssemos e buscássemos a presença de Deus. Então, que o nosso amigo que nos escuta hoje, que o nosso irmão que nos escuta, não tenha essa vergonha de querer estar perfeito para vir à casa de Deus, ou que queira estar com a vida em dia, mas que ele procure também buscar essa aproximação de maneira mais firme e imediata. Eu acho tão interessante isso que tu falou, porque eu me lembro que há algum tempo atrás eu ficava pensando assim, mas eu sou tão indigno, faço tantas coisas erradas, e às vezes tinha vergonha de ir à igreja devido a tantas coisas erradas que eu sabia que tinha feito. feito. Mas aí, ao estudar a lição, a gente percebe que Deus,
mesmo diante daquele povo que tinha feito tantas coisas erradas, ele decidiu fazer uma morada no meio desse povo. Para quê? Deus quer fazer isso na nossa vida, na minha e na tua vida. Ele quer que a gente vá até Ele. E quando a gente não vai até Ele, Ele manda alguém ir até nós, levando a sua mensagem. Exatamente. E aqui nós vemos claramente que Deus, Ele quer morar no centro do nosso acampamento. Aqui no caso, o acampamento israelita, o rei geralmente ficava no centro do acampamento. Exatamente. E o santuário ele era construído perfeitamente no centro do acampamento, porque ele era o rei daquele povo. E Deus ele quer morar no centro da nossa vida, que é no nosso coração. E muitas vezes nós rejeitamos ouvir a voz de Deus porque nós nos achamos indignos, assim como eu comentei que eu me sentia muitas vezes e tinha vergonha de buscar a Deus. Mas Deus ele não quer que você sinta isso, Ele quer que você sinta a necessidade de buscá-lo. Quando você vai até Jesus, Ele faz algo em você que ninguém mais pode fazer. Quer dizer, Ele tira aquele vazio que tem dentro do teu coração, porque às vezes a gente tem tudo na vida, né, Cícero? Mas fica um vazio sempre dentro do coração. E esse vazio, eu tenho certeza que cada um de você que está me ouvindo já deve ter sentido esse vazio. Eu já senti, o Cícero já sentiu. Nós, quando estamos longe de Deus, nós sentimos isso. Porque nada nesse mundo pode suprir essa falta. É verdade. E aqui Deus ele dá uma forma bem didática, mostrando pra gente que quando nós buscamos a Ele, Ele ensina a gente a viver de forma correta, justa, santa, mas não porque nós mudamos, mas porque Ele opera essa mudança na nossa vida. Então é maravilhoso entender esse amor. E aqui na lição nós vemos que esse amor, quando ele começa a ser efetuado dentro do nosso coração, ele começa a nos transformar. Né? Exatamente. Esse poder transformador é um poder que só pode vir de Deus. Isso é uma constatação que nós temos, de que por nós mesmos ou por pessoas que estão ao nosso redor nós não podemos ser transformados. Nós temos que aceitar a operação, o trabalho de Deus na nossa vida e deixar o caminho aberto, o nosso coração livre para que Ele possa vir e nos transformar. Esse é um caminho, Fábio, que nos leva em um paralelo com o que é mostrado aqui do santuário também. No santuário haviam duas áreas bastante distintas, o lugar santo e o lugar santíssimo, e cada uma com suas atribuições. E o que acontece quando Deus entra na nossa vida? Ele começa a operar uma transformação e Ele começa a operar um processo de santificação no nosso caráter, na nossa mente, na nossa vida, que vai culminar. Esse processo ele só vai ser terminado no céu quando estivermos salvos, reunidos com Cristo, mas que gradualmente já tem que mostrar os seus frutos aqui na terra. Então, uma ideia muito interessante que a lição nos traz essa semana é que a ideia de santuário ela está intimamente ligada com separação, um lugar especial, um lugar santo, separado para estarmos em comunhão com Deus. Exatamente. Deus. O santuário ele devia pelo povo ser considerado como um lugar santo. Essa era a ideia básica, né? Santidade, quer dizer separado, um lugar separado para Deus, né? Pertencente a Deus. E o ritual, esse ritual de santidade, ele era um elo entre Deus e o seu povo, o povo de Israel. As ofertas que ali eram oferecidas, meus queridos, elas tinham o propósito de prefigurar, né, o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo que um dia, né, mais à frente, viria para pagar o preço dos nossos pecados. E assim preservar o nosso coração das pessoas a uma fé inabalável no Redentor vindouro. Perfeito. Então, nós temos que entender o seguinte: o santuário, os rituais, o sacrifício, todos eles apontavam para o Messias que viria, o Cordeiro de Deus perfeito, que tira o pecado do mundo. Tanto que a gente sabe muito bem, a Bíblia relata, né, Cícero, que ao Jesus morrer na cruz, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, era a hora de ser feito o sacrifício da tarde no santuário terrestre. E naquele dia, quando ao Jesus morrer na cruz, entregar o seu Espírito a Deus, o cordeirinho que estava lá para ser imolado no santuário, ele fugiu. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro havia sido morto.
E aí o véu do santuário, que dividia os dois compartimentos, se rasgou de alto a baixo, mostrando que aquilo ali já não tinha mais sentido, já não tinha mais objetivo, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus já veio. E hoje nós vemos muitas pessoas sendo enganadas porque eles querem fazer sacrifícios para Deus, mas a Bíblia diz em Romanos que Deus quer um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, que é a nossa entrega, entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Perfeito. E isso completa também, Fábio, a questão que é trazida de que o povo de Israel, quando recebeu o santuário e tinha o santuário em meio do seu acampamento, e posteriormente, quando foi construído o templo em Jerusalém, ele tinha uma forma de adorar, e essa era uma forma de adoração perfeita. Era um lugar santo, um lugar especial, separado, e as pessoas tinham como intuito, ou deveriam ter como intuito, que elas deveriam estar se santificando em todos os momentos, buscando sempre a adoração no templo. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa, através da adoração do templo, ela deveria estar buscando um aperfeiçoamento. O processo de adoração no templo não era simplesmente ir ao templo, assistir todo aquele ritual e voltar para casa da mesma maneira. Jeito. A pessoa deveria estar buscando um aperfeiçoamento da mente, um aperfeiçoamento do seu caráter, exemplificado ou buscando o exemplo que era mostrado nos rituais do templo, que indicavam, como você falou muito bem, que prefiguravam a morte e o sacrifício de Cristo. Então, Deus, ele gostaria, ou ele tem o intuito de que nós cresçamos como cristãos, que nós nos desenvolvamos como cristãos, e a forma mostrada aqui no santuário, ela mostra que não só o lugar é especial, mas nós deveremos também nos transformar, nós deveremos incrementar a nossa vida cristã, desenvolver a nossa vida cristã para oferecer um culto realmente perfeito para o nosso Deus. Acho interessante também que a santidade de Deus, ela nos transforma e nos separa para um objetivo especial. Muitas vezes nós nos consideramos santos, como a Bíblia diz, sede santos como eu sou santo, né? Então nós somos santificados por Deus, e não porque nós somos santos, mas sim somos santificados por estarmos na presença de Deus. Moisés, quando ele subiu o monte, que ele ficou lá um tempo e desceu depois com as tábuas da lei, resplandecendo a glória de Deus. A face dele nitidamente brilhava, porque ele estava na presença de Deus. E Deus quer isso de nós, que nós sejamos santos e santificados por sua palavra, pela sua vontade exercida na nossa vida. E muitas vezes o que acontece? Nós nos consideramos santos e nos afastamos de pessoas. Na verdade, Deus quer que nos aproximamos das pessoas, para que a influência da luz chegue a dessas pessoas. E não como os fariseus faziam, né? Que excluíam. Que eles iam até as pessoas para condená-las, para julgá-las pelo que elas estavam fazendo. Mas não, Deus quer que nós sejamos santos, porque nós temos uma finalidade aqui nessa terra: sermos seus mensageiros, levar a esperança de um Salvador. Isso nos faz pensar no seguinte, Fábio: em que ponto, até que ponto a gente, analisando os nossos hábitos, a nossa maneira de ser, aonde a gente investe o nosso tempo e o nosso dinheiro, está nos levando nesse caminho de santidade, aproximarmos de Deus, ou nos afastarmos de Deus, né? Será que é fácil nós pensarmos uma palavra assim: eu estou buscando santidade, ou eu estou num processo de santificação? Será que você, meu amigo, meu irmão, será que eu, será que o Fábio, será que ao olharmos para a nossa vida nós podemos sentir isso e dizer: realmente, eu estou num processo de santificação, eu estou buscando uma proximidade maior com Deus, eu estou buscando uma transformação do meu caráter e do meu coração? Ou, em oposição ao olhar o que eu faço, o que eu penso, onde eu invisto meu tempo, onde eu invisto meu dinheiro, eu estou dizendo: realmente, eu estou indo pelo caminho errado. O que eu estou fazendo não está me aproximando de Deus, muito pelo contrário, ele está me levando por um outro caminho. E todo esse ritual, todo esse simbolismo que Deus mostra aqui no santuário, Ele quer nos fazer pessoas novas, pessoas à imagem e semelhança dele, e fazer com que a gente esqueça aquelas antigas paixões, aquilo que o mundo nos dava prazer antigamente, hoje não nos dá mais, porque a sua presença faz com que essas coisas passadas
não sejam mais não ocupem mais o primeiro lugar na nossa vida. Então, para que isso aconteça, ele fez todo esse sistema e demonstrou para a gente através do santuário. Agora, Cícero, com relação a uma dúvida assim que eu tenho, vou perguntar aqui para ti. Os utensílios que eram usados lá tinham um significado? Com certeza. A gente, ao estudar a lição, desde a primeira lição desse trimestre, nós vemos que tudo no santuário, o santuário em si, os rituais, a vestimenta do sacerdote, tudo tinha uma explicação, tinha uma razão de ser. Aqui, nessa semana, nós estudamos especificamente os utensílios que estavam dentro da área santa e da área do Santíssimo. Então nós tínhamos dentro da área do Santíssimo a Arca da Aliança, e tínhamos o propiciatório. E na área do Santo nós tínhamos o candelabro, o altar de incenso, uma mesa para o pão e alguns utensílios ali como pratos e tigelas ou recipientes. Todos eles com o seu significado. Mas antes de entrar no significado, eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu achei muito importante. Quando Deus orientou a construção do santuário, quando Deus orientou a maneira de fazer, quando ele deu a planta e os desenhos do que devia ser feito, ele elegeu não só os materiais, ele elegeu não só a maneira de fazer, mas ele elegeu pessoas especiais que fariam o trabalho. Essas pessoas, é dito na palavra de Deus, você pode ler, meu irmão, em Êxodo no capítulo 31, que Deus capacitou algumas pessoas, ele deu talento especial para essas pessoas para que eles pudessem trabalhar na construção do seu santuário. Conosco hoje acontece a mesma coisa. Muitas vezes Deus nos chama para um trabalho e nós às vezes caímos no erro de achar que nós não temos capacidade, que nós não temos condição de fazer o que Deus está nos pedindo. A gente tem que ter a plena consciência de que quando Deus nos chama para uma atividade, nos chama para desempenhar alguma coisa na causa dele, na igreja dele, ele vai nos capacitar. Então, Deus aqui chamou alguns artesãos e capacitou esses artesãos para que pudessem trabalhar. Depois disso, mais a fundo, entrando nos utensílios, nós podemos ver, por exemplo, a Arca da Aliança. Ficou muito conhecida através de um filme que a gente pôde ver alguns anos atrás, retratando de maneira bem simples o que seria a arca. Era uma caixa completamente de ouro, revestida de ouro, e que ela tinha como função suprema mostrar a presença e a santidade de Deus. Ela testemunhava, ela mostrava que Deus realmente, em toda a sua plenitude, em toda a sua santidade... E dentro dela tinha o quê? As tábuas da lei. As tábuas da lei, então, os 10 mandamentos. Que prefigura, Fábio, o símbolo, digamos assim, a lei de Deus, a lei moral de Deus é o centro do santuário. É o caráter de Deus expresso, revelado em tábuas de pedra. Depois nós tínhamos o propiciatório, que era uma tampa. Essa tampa também ela simbolizava Jesus como fazendo a mediação entre Deus o que estava, o que estava dentro, que era o caráter de Deus, e o homem que estava no exterior. Então era uma obra belíssima. E os anjos em cima desse propiciatório nos mostram uma outra coisa que é muito interessante. Os anjos tinham asas, e essas asas protegiam os anjos da presença de Deus, ou eles estavam em reverência adorando a Deus, mostrando o quê? Que aquele lugar era um lugar santo ao extremo, era um lugar santíssimo. Que nós, como criaturas, seres humanos, anjos ou quem quer que seja, como criaturas, não temos condição de estar na presença de Deus devido à santidade de Deus. Aí entra a questão também do incenso. O incenso, nós comentamos pouco. Aí já partimos mais para a área do santo. Era uma divisão onde o sacerdote trabalhava o ano todo. Então o altar de incenso ele estava ali com uma fumaça, a gente pode dizer assim, que produzia uma espécie de um nevoeiro que cobria o sacerdote da presença de Deus. A presença de Deus é algo tão espetacular, é algo tão imponente, que nós, como seres falhos, se contemplarmos a Deus na sua glória, nós não temos condição de sobreviver, nós seremos exterminados. Mostra também ali a questão do candelabro, que trazia sete velas, que mostra a luz, Deus emanando uma luz para o seu povo. Luz continuamente, né? Todos os dias da semana. 7 dias e tal. E
por fim, a gente vê uma mesa com os pães, eram 12 pães, esses 12 pães representando Os 12 possivelmente tribos, né? as tribos de Israel, e alguns outros utensílios que eram usados também durante os rituais. Vale ressaltar aqui também que o lugar santíssimo ele era usado uma vez por ano, Fábio. Então, no momento que o sacerdote ele transportava todos os pecados do povo de Israel, que o povo de Israel tinha acumulado ao longo do ano, sobre um cordeiro, então era o dia da propiciação, da expiação. Uma vez por ano ele entrava no lugar santíssimo, e o lugar santo era o lugar em que era ministrado diariamente os rituais do santuário. Interessante que, Cícero, que eu peguei aqui o significado, né, da palavra, bem ao pé da letra, né? Expiação. Expiação significa o seguinte: o perdão dos pecados daqueles que se arrependem deles e os confessam. Então, quer dizer, o povo, além de se arrepender daquilo que estava fazendo, tinha que confessar. Falar assim: não, eu fiz tal coisa. É verdade. Eram confessados. E acompanhado de reconciliação com Deus, através do sacrifício de uma vítima inocente. Então, essa vítima inocente, na época, um cordeirinho, um animalzinho. E depois, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aqui no Antigo Testamento, a vítima era um animal, né? E figura e símbolo de Cristo crucificado. Então, a expiação é isso. É isso que nós transportar os nossos pecados para alguém inocente, né? Para uma pessoa inocente, uma pessoa que não cometeu erros e perfeita. Né? E isso é um exemplo claro, é um exemplo que nos mostra o que Deus faria por nós, o que Deus fez por nós, nos livrando dessa carga, contanto que, como tu lesse muito bem, que nós confessemos e aceitemos o sacrifício. Depois disso, acho que nós passamos mais para as atividades dentro do santuário, né? E essas atividades elas eram de uma gama muito grande. Elas tinham um fim divino, né? E também comunitários. Exatamente. Porque eles auxiliavam o povo em diversas situações. Por exemplo, Israel e outras nações elas deviam, né, orar no santuário voltados para Jerusalém, né, para o santuário, em busca de julgamento, perdão, restauração e bênçãos. Isso é muito interessante, né? A oração que Salomão fez na dedicação do templo, ela envolve aqui uma série de pontos que nos deveriam levar a considerar, quando nós voltamos a cada sábado, a cada culto à igreja, a observar que nós não estamos vindo à igreja para um encontro social ou para passar um tempo aqui dentro. Nós temos que vir com o intuito de que nós devemos, em nossas orações, em nossa busca como cristãos, buscar perdão, o perdão dos nossos pecados, nos arrependermos. Nós devemos fazer aqui alguns juramentos, e esses juramentos não quer dizer uma jura, mas quer dizer buscar no nosso coração mudanças na nossa vida e fazer alvos para que a gente possa mudar, fazer súplicas em situações que nós estamos abatidos. Então, quando estamos doentes, quando estamos derrotados por alguma coisa da vida. Às vezes a gente teve algum desentendimento no nosso trabalho, na nossa família. E aí a gente pede a Deus para que a gente tenha vitória e se reconcilie e, né, faça com que todas as coisas... Devemos fazer também petições. Então aqui diz que ele pediu especificamente por períodos de seca, né? Eles eram um povo agrícola naquela época. Sim. Mas nós devemos pedir também pelas pessoas necessitadas, por pessoas que precisam, pela nossa vida em particular, petições de vitória, algumas situações que nós estamos enfrentando na nossa vida, que nós precisamos da ajuda de Deus e da orientação divina para vencer. Então tem uma série de atividades aqui, de coisas que nós devemos fazer quando estamos na igreja e com o objetivo, vir à igreja com o objetivo, né, Fábio? Acho que esse é o importante desse ponto da lição. E aqui a lição é maravilhosa, ela diz assim: casa de oração para todos os povos. Todos os povos. Torna-se evidente a partir do fato de que Salomão imaginou o indivíduo israelita, o estrangeiro e todo o povo suplicante. Quer dizer, todo aquele que quiser buscar a Deus, independente de cor, de situação financeira, raça, língua, Deus está aberto a todos que quiserem buscar. buscar. E outro ponto interessante aqui,
é que é o seguinte: para que isso tudo aconteça, para que isso se materialize na nossa vida, para que isso aconteça, nós precisamos ter um elemento aqui, que é fundamental, que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. É verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você faz tudo isso apenas por fazer e não crê que Deus está ali, falta o principal. Aquilo ali não teve utilidade nenhuma. Então, quando nós nos buscamos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, cada vez mais essa fé, esse elemento fundamental para a salvação, ele se fortalece. Ele se fortalece, isso é verdade. E a lição deixou deu uma ênfase muito grande que a fé deve ser o centro da nossa vida, da nossa vida cristã, da nossa vida de desenvolvimento do nosso caráter. Nós precisamos de fé para poder seguir adiante. Sem a fé, nós podemos entrar numa rotina, nós podemos até por algum tempo seguir buscando, seguir tentando ser melhores, mas nós não vamos conseguir. Nesse caso, o santuário também exercia uma fonte de fé muito forte para o povo de Israel, e é um ponto fundamental, eu diria, até para a nossa salvação, Fábio. Eu vejo assim, Cícero, que muitas pessoas usam a fé como pretexto para fazer muitas coisas erradas. Por exemplo, nós cremos em Jesus Cristo, a graça de Jesus nos salvou. Nos basta, certo? Tudo certo. A graça que nos salva não são as nossas obras, mas muita gente quer ser salvo só pela fé, mas continua fazendo aquelas coisas que fazia antigamente e antes de conhecer a Jesus. Então Jesus, ele diz assim: a fé nos salva. Paulo fala que o justo viverá pela fé, certo? E que a salvação vem pela fé. Porém, a fé no quê? No sacrifício. Mas quando eu acredito no sacrifício de Cristo e estou o buscando diariamente, o que vai acontecer? Naturalmente a minha vida vai ser transformada. Então os frutos não me salvam dessa minha fé. A minha fé é que me salva, mas os frutos demonstram de que a cada dia, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com os meus amigos, com o meu próximo, até mesmo com os meus inimigos, eu tenho que ter um relacionamento, transformação. É isso que tem que acontecer. Fábio, já partindo para o encerramento, sim, eu gostaria de deixar aqui um texto para que os nossos irmãos e os nossos amigos que nos assistem possam ler na sua Bíblia, que é um texto que pode sintetizar talvez toda essa nossa lição, de que ele está em Salmos 27, verso 4, em que Davi mostra nesse salmo que todo o objetivo da vida dele era estar na presença de Deus, na casa de Deus e na presença de Deus. Aquilo se tornou o mais importante, ou era o mais importante para Davi. Estar na casa de Deus, e não só na casa de Deus por estar, mas na presença de Deus. Que a gente possa na nossa vida também ter essa lição, que nós possamos buscar a presença de Deus dentro do templo do tabernáculo, que são as nossas igrejas hoje, e buscar a transformação da nossa vida. Quero convidar a todos que nesse momento estão nos assistindo para que possamos orar juntos e pedir que Deus nos transforme a cada dia, que dia a dia nós possamos entender que Deus quer estar conosco e que nós também tenhamos esse desejo. Se hoje talvez você se sinta fraco e querendo buscar mais a Deus, mas não consegue, vamos orar para que Ele aumente a nossa fé, para que Ele nos dê força. E onde quer que estejamos, nunca nos esqueçamos de Deus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque de forma tão simples o Senhor nos ensina grandes lições. E a maior delas, Senhor, é que o simples fato de obedecermos a Tua vontade é o que o Senhor mais deseja de nós. Ajuda-nos a compreender e a fazer com que os Teus ensinamentos sejam postos em prática na nossa vida. Não porque somos merecedores, mas porque um dia o Cordeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus, entregou sua vida por cada um de nós. E é Ele que nos capacita a fazer a sua obra, a fazer a sua obra também em nossa vida, transformando-nos através do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos queridos que nos ouve, que participou conosco nessa lição. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a continuarmos a nos santificarmos através da Tua Palavra e com a orientação do Teu Santo Espírito. Amém, Pai. Nós te rogamos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.
Bom, chegamos a mais final de uma escola sabatina, onde aprendemos um pouquinho mais da vontade de Deus para conosco. Aprendemos de que Deus pediu que se construísse um lugar para que Ele habitasse no meio de nós. Aprendemos que hoje, nós não precisamos mais de olhar para o templo de Salomão, mas hoje nós somos o templo onde o Espírito Santo habita em nós. Peço que cuidem do templo onde Deus habita, para que Ele possa se sentir feliz. Outro templo é essa é a casa de Deus também. Se você se colocar dignamente na presença dEle, podem ter certeza, Ele estará no meio de nós. Também tem um outro templo, o sábado, não esqueçam, assim como o irmão comentou ali na classe, o sábado é o templo de Deus para o mundo, mas o mundo, infelizmente, como antigamente, está cego e não está vendo. Então, nós temos o templo que quebra as barreiras geográficas. Se você estiver viajando, se você estiver a passeio, a trabalho, você tem o templo de Deus, que é o Santo Sábado, e Ele disse que ali estaria no meio de nós. Então, cuidamos com o templo que é o sábado, com o que nós pensamos, com o que nós falamos, com o que nós comemos, para que Ele possa se sentir feliz e estar no meio de nós. A Escola Sabatina completa 160 anos. E nós gostaríamos de deixar uma lembrança. É singela, é pequena, mas representa o pão da vida. O maná, Jesus, é apenas uma lembrança, mas é de coração da Escola Sabatina, que possa sempre estar lembrando que a Escola Sabatina é o centro do estudo da Palavra de Deus, é o cerne da igreja. Então, os irmãos estarão distribuindo uma pequena lembrança e depois a gente estaremos cantando o hino 501 para o encerramento. O hinário número 501, Mansão sobre o Monte. Eu escolhi esse hino porque nós pedimos para que Deus esteja no meio de nós aqui nesse tempo. Mas Ele disse que iria para o céu preparar um lugar, e esse hino diz que nós teremos mansões sobre o monte, nós não precisaremos mais estar reunidos no lugar, nós estaremos na casa de Deus. Cantem meditando nessa letra. Aguardo o dia, emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, donde se avista a cidade eternal. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos sem sustos ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim,
Bom Deus e amado Pai que estás nos céus, vem logo, Senhor. Vem logo para que nós possamos estar nessa linda casa, Pai. E como crianças estarmos correndo, brincando na presença de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos essa esperança e podemos viver confiantes, Senhor, na breve volta de Jesus. Amém.